O tema dessa mensagem hoje é a comunidade dos santos. E a comunidade dos santos é aquela que vive um princípio, vive a palavra de Deus. E muitas vezes nós, como igreja, não sabemos viver a vontade de Deus. Então nós substituímos. Queremos viver a nossa vontade. E dentro dessa vontade, como nós conhecemos a Jesus, nós reforçamos a nossa vontade diante do nome dele. Mas quando uma igreja ela é empoderada, quando uma igreja ela é cheia do Espírito Santo, então ela vive a vontade de Deus, e a vontade de Deus passa a ser a vontade dela. E eu quero dizer aqui, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 2, versículo 40. Isso, pode glorificar ao Senhor. Livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 40. Quem encontrou aí fala, achei. Vixe, então tem um monte de gente que não encontrou ainda. Quem encontrou aí fala, achei. Quem não achou fala, espera aí. Então vamos lá. Atos 2, 40. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 2, a partir do 40 diz assim: e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo a necessidade que cada um tinha. E perseverando unânimes, todos os dias, no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vemos aqui um momento onde Pedro estava terminando o seu primeiro sermão. E o primeiro sermão de Pedro foi logo após o empoderamento da igreja com o Espírito Santo. E nós acabamos de ler a última parte do sermão de Pedro, o último versículo, os 2 últimos versículos do sermão de Pedro, 40 e 41. Porque aqui a igreja estava sendo empoderada, a igreja estava recebendo o poder do Espírito Santo. A igreja nasceu na cruz, e em Atos capítulo 2 ela recebeu o poder do Espírito Santo. Eu e você
fomos salvos mediante o conhecimento e a aceitação de Jesus Cristo, mas somos empoderados pelo Espírito Santo na nossa dedicação. A igreja nasceu na cruz. Quando Jesus falou, está consumado, e o véu foi rasgado de alto a baixo, ali os homens teve acesso de novo a Deus, como diz em Hebreus, pelo novo e vivo caminho, a saber, Jesus Cristo, que rasgou o véu, que é a sua carne. Então eu e você hoje temos livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja então nasceu na cruz do Calvário, quando o véu foi rasgado, e também tipificado pela lança que transpassou Jesus. Quando aquela lança transpassou Jesus, e ali saiu água e sangue, naquele momento a água simboliza a palavra, porque nós somos lavados pela palavra. Teve alguém que entendeu aí? Nós somos lavados, purificados pela água da palavra. E o sangue simboliza a aliança e o perdão dos pecados. Naquele momento a igreja nasce e faz uma menção, uma comparação a Gênesis. Quando Deus faz Adão cair em um profundo sono. Se você for estudar ali os originais, na realidade Deus ele matou Adão, abriu a carne, tirou uma costela e fez Eva, e deu a Adão, fez uma mulher e deu a Adão, e Adão fala, eis aqui carne da minha carne, e osso do meu osso, como do homem foi tomado, então chamará mulher, ou como do varão foi tomado, será chamada varoa, nas traduções mais antigas. Então quando traspassaram Jesus na cruz, abrindo o seu lado, simboliza Deus tirando de dentro de Jesus a igreja. Por isso que Jesus é o cabeça da igreja, Ele governa a igreja, porque a igreja saiu de Jesus. Então a igreja saiu de Jesus, e Jesus é o cabeça e governa a igreja, e quando Jesus governa a igreja, Ele mantém princípios, Ele direciona a igreja com princípios para poder governar a igreja. E uma igreja, quando eu falo igreja, eu não estou falando de igreja organização, mas eu estou falando de igreja organismo, pessoas. Então uma igreja que quer viver a comunidade dos santos, quer viver a vontade de Deus, ela não vive desejos, mas ela vive princípios. E nesse texto que nós acabamos de ler, começa a falar quando a igreja que permanecia em oração foi empoderada, foi ungida, recebeu o fogo e o óleo do Espírito Santo, e então ela começou a fazer algo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso antes de entrar no texto? O que eu quero dizer, meu irmão, o que eu quero dizer à minha irmã, que salvação é por aquilo que Jesus fez, mas unção é pela nossa dedicação. Salvação é pelo entendimento daquilo que Ele fez na cruz, e a graça nos alcançou. Então nós somos salvos por aquilo que Ele fez, nós o aceitamos. Como diz em Romanos, aquele que confessar com a sua boca será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas unção, poder, é por meio de dedicação. Se você ler Atos capítulo 1, você vai ver que quando Jesus ressuscita e começa a andar no meio do seu povo, a Bíblia fala que tinha 500 pessoas que seguiam Jesus. Quantas pessoas? Só que quando o Espírito Santo desceu no alpendre ou
no andar superior, aonde os discípulos estavam reunidos, quantas pessoas tinham? 120. Mas quando Jesus ressuscitou, tinha 500. 50 dias depois, só tinha 120. A unção veio sobre aqueles 120 que permaneceram, que se dedicaram em buscar e orar ao Senhor. Eu quero te dizer algo, meu irmão. Você já recebeu a salvação por meio da aceitação, por meio daquilo que Jesus fez. Mas se você quiser ser cheio da unção do Espírito Santo, se você quiser ser cheio do fogo do Espírito Santo, se você quiser ser cheio da autoridade de Deus, aí vai envolver a sua dedicação. E quando o Espírito Santo empodera a igreja, nós lemos aqui, o cerne do Evangelho ficou muito forte nessa pregação de Pedro. E o versículo 41 retrata a mensagem de Pedro. Melhor, versículo 40. E com muitas outras palavras, isto é, testificava. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que a gente faz é testificar de Jesus Cristo. Não adianta falar que eu sou cheio do Espírito Santo se eu não testifico de Cristo. Porque o Evangelho, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive para testificar de Cristo. Então, quando ela é empoderada, quando ela é cheia do Espírito Santo, ela testifica de Cristo e exorta. Porque o texto aqui está falando, e com muitas palavras testificava de Jesus Cristo, e os exortava falando o quê? Salvai-vos dessa geração perversa. Jesus Cristo, Ele salvou, mas só que eles estavam pregando falando o seguinte: Jesus Cristo, Ele te libertou, Jesus Cristo, Ele te salvou, mas você tem que ter uma vida santa, você tem que ter uma vida de arrependimento, você tem que se livrar dessa perversidade. É o que o texto está dizendo. Salvai-vos dessa geração perversa. Nós, como igreja cheia do Espírito Santo, nós temos que testificar de Jesus Cristo e viver em santidade. Não adianta você saber de Deus, se você não vive em santidade, vai ter problema. O versículo 41, ele mostra que quando é pregado a verdade, quando é pregado o Evangelho, que testifica de Jesus Cristo e também direciona a pessoa a viver em santidade, batismos acontecem, pessoas são salvas. Foram acrescentadas quase 3.000 almas naquele momento, porque a palavra de Deus, quando ela é ministrada com o cerne correto, Jesus Cristo salva, mas você precisa mudar de vida, você não pode mais ficar com essa vida errada. Existe mudança de comportamento, mudança de atitude, existe conversão. E aqui, irmãos, tem algo muito sério no versículo 42, que hoje a igreja tem dificuldade de viver. E a Bíblia fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina está falando de ensinamento. A igreja, ela perseverava na doutrina, no ensinamento que o apóstolo, que na realidade o sacerdote, o líder da igreja estava ministrando. Hoje em dia nós temos dificuldades de ver pessoas caminhar para cumprir um propósito, e aí ela não consegue olhar para um pastor, às vezes novo como eu, e entender que ele está liberando uma palavra para que a igreja possa viver a vontade de Deus.
E aí começam as confusões, aí começam as brigas, aí começam as contendas. E nós lemos no início do culto o Salmo 133, a unção, o poder de Deus só vai vir sobre a igreja mediante a unidade, e a unidade mantém alguns requisitos. O óleo veio sobre a cabeça, está falando do governo. Depois vem sobre a barba, está falando sobre os ministros, está falando sobre a liderança, e depois desce sobre as vestes. Então quem não respeita a autoridade, quem não respeita o governo, nunca receberá a unção. Porque a Bíblia, ela também fala: se eu der um copo de água a um profeta, reconhecendo que ele é profeta, a Bíblia fala que eu recebo galardão de profeta. Eu só recebo aquilo que eu reconheço. Se eu não reconheço, eu não recebo. E o texto aqui está dizendo: e eles perseveravam no ensinamento do apóstolo. Por quê? Porque eles caminhavam para uma mesma visão, eles queriam cumprir um mesmo propósito. Irmãos, nós podemos estar reunidos no mesmo lugar, mas se nós não estivermos envolvidos em uma visão, em um propósito, nós não chegaremos em lugar algum. Nunca seremos cheios do Espírito Santo. Porque muita gente vai falar assim: não, cada um por si e Deus por todos. Cada um por si e Deus por ninguém, porque Deus, ele só age na unidade. Deus, ele só age na união. Deus, ele só age na comunhão. E tem muita gente que não consegue compreender isso, e está morrendo porque não está reconhecendo aquilo que Deus faz. Se você ler Números capítulo 16, depois você lê, é um texto longo, fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão, o líder deles era Corá. E Corá era um líder levantado por Moisés. Quando Moisés ouviu o conselho do seu sogro Jetro, coloca uns para líderes de 1000, outros para líderes de 500, outros para líderes de 100, outros para líderes de 50 e outros para líderes de 10, porque senão você vai morrer. Então Moisés levantou uma liderança, e essa liderança que ele levantou, um deles era esse Corá. E chegou um tempo que Corá se rebeliou junto com Datã e Abirão, e levantou 250 líderes junto com eles, e se rebelaram contra Moisés. E se você ler o capítulo 16, Deus chama Moisés para a tenda do encontro. E Deus conversa com Moisés falando assim: eu vou destruir todo mundo. Porque, irmãos, a Bíblia fala no livro de Provérbios que existe uma coisa que Deus abomina: aquele que semeia discórdia entre os irmãos, Deus abomina. Então, quando nós não perseveramos na doutrina dos apóstolos, quando nós nós não cumprimos os mandamentos, irmãos, já eu volto para falar de Corá, Datã e Abirão e concluir a história. Quero te dizer algo: nós estamos aqui para quê? Você já fez essa pergunta? Você está aqui para sair daqui e ser a mesma pessoa? Então não precisava ter vindo. Porque a vida cristã é uma vida de transformação, uma vida de mudança e uma vida de obediência a Deus e aquilo que Ele faz sobre a terra. Posso ouvir um amém? Tem alguém aí?
Então Moisés, quando foi conversar com Deus, Moisés intercede e fala assim: não, calma, estou parafraseando, vamos conversar com eles. E aí Moisés manda chamar Corá, Datã e Abirão. Depois você lê Números capítulo 16. E a Bíblia fala que eles se rebelaram contra Moisés, dizendo: por um acaso Deus também não falou com a gente? Por um acaso nós também não somos santos? Por um acaso nós também não temos autoridade dada por Deus? E mais uma vez Deus fala com Moisés: vai lá e fala para eles que eu vou mostrar que eu chamei você. E ali Moisés faz algo. Se Deus chamou vocês ou me chamou, se Deus escolheu você e não me escolheu, se Deus escolheu vocês, vocês vão morrer de morte natural. Mas se Deus me escolheu, vocês vão morrer tragicamente. E a Bíblia fala que o chão se abriu e eles foram engolidos vivos instantaneamente, 250 pessoas, porque não respeitaram a quem Deus tinha escolhido. E isso é um princípio. Ah, pastor, mas você está falando do Antigo Testamento, então continue em Atos. Vai 3 capítulos para frente, capítulo 5, você vai ver a história de um homem chamado Ananias e da sua mulher chamada Safira, que eles não respeitaram a Pedro, e quando se apresentaram, Pedro falou assim: ó, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque muitas vezes nós como igreja temos dificuldades de viver mandamentos, nós temos dificuldades de viver princípios. Nós estamos vivendo uma época de geração mimimi que não consegue obedecer nada e nem ninguém. E o texto fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe, irmãos, talvez você não concorda com algo, eu quero te dizer: não toque. Não toque naquilo que você não é qualificado para. Quero contar uma outra história que todo mundo conhece. A morte de Uzá, quando foi buscar a Arca da Aliança. A Bíblia fala que quando a Arca da Aliança estava vindo, Davi mandou fazer um carro novo e os bois estavam indo. E a Arca da Aliança em cima do boi. Chegaram em certo lugar, a Bíblia fala que os bois tropeçaram. E Uzá colocou a mão na arca para não deixar ela cair. E a Bíblia fala que ele morreu naquele momento. 2 problemas aqui. Os bois representam a autoridade. Eles estavam fazendo algo que não deveria. Não era o boi que tinha que carregar a arca. Mas só que os bois colocados ali têm símbolos de autoridade. E a gente vê um exemplo de Paulo fazendo a comparação de autoridade, quando em 2 Coríntios ele estava falando sobre o salário do sacerdote, o salário do apóstolo. Ele falou assim: não ata-se a boca do boi enquanto ele debulha, ou enquanto ele está fazendo a colheita. Enquanto o boi estava puxando o carro para a colheita, ele podia comer ali daquela colheita. Paulo usou esse exemplo para falar que o pastor, o sacerdote, ele tem direito de se alimentar daquilo que é colocado no altar. Coríntios, Paulo está falando sobre isso. Então se nós fizermos, e ele não estava falando do boi, Paulo estava representando a autoridade. Então se nós fizermos a ligação de autoridade, aqueles bois representavam uma autoridade que estava fazendo algo errado. E por eles fazerem algo errado, trupicaram. E Uzá, que estava servindo aquele governo errado, foi colocar a mão onde ele não foi chamado para colocar. Morreu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Tem muita gente morrendo
dentro das igrejas, porque teve muito pastor que foi a geração de Saul, que governou muito tempo sem a Arca da Aliança, e então quando a Arca da Aliança está vindo de volta, fizeram de qualquer jeito, e tem muito pastor matando gente, tem muita gente decepcionado com a igreja, tem muita gente que não quer mais saber de fé, porque foi ferido, e aí mete o pau em pastor. Deixa eu te dizer algo, toma cuidado, porque você pode tocar em algo que você não foi qualificado para, e pode morrer por causa disso. A Bíblia não fala que os bois morreram, só que eles vão pagar por aquilo. Só que Uzá morreu por tocar naquilo que ele não estava qualificado no momento para aquilo. Então, irmãos, o que nós, como a comunidade dos santos, como igreja, precisamos ter entendimento e viver? A palavra de Deus. Porque nós estamos aqui para isso, para aprender a palavra de Deus. Nós estamos aqui para poder viver princípios. Nós estamos aqui para poder caminhar conforme a vontade de Deus. E o texto está falando, e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Versículo 43. No 42 ainda fala da comunhão, mas da comunhão já falei no começo do culto, amém? Amém? Para nós recebermos a unção de Deus, temos que viver em comunhão. E comunhão não é algo que eu espero do outro, é algo que eu faço para o outro. Irmão, se todo mundo tivesse essa mentalidade, deixa eu te dizer algo. Talvez você está aqui todo carente, toda carente. Deus não supre carência. Eu vou falar de novo. Deus não supre carência. Carência é uma doença emocional. Carência Deus cura, se você se arrepender. E talvez você está com aquele sentimento de coitado, de coitada. Ninguém pensa em mim, ninguém liga para mim, ninguém... Irmãos, se você não acreditar que o Espírito Santo está com você todos os dias da sua vida, você acha que alguém vai suprir essa necessidade sua? Se você não acredita que Deus está do seu lado todos os dias da sua vida, você acha que alguém vai suprir a sua necessidade? Se você está falando assim, eu vou sair da igreja por causa disso, irmão, se você entrou aqui na igreja por causa de alguém, por causa de alguma pessoa, você nunca entrou aqui por causa de Jesus. Então o dia que essa pessoa te decepcionar, você vai embora. Mas se você chegar aqui por causa de Jesus, se você faz parte da comunhão dos santos, por causa do grande sumo sacerdote que é Jesus Cristo, nenhuma decepção humana vai fazer você se separar de Cristo. Comunhão é algo que eu ofereço, porque eu já tenho entendimento. Versículo 43. E em toda a alma havia temor. Temor. E o texto continua dizendo: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Dentro desse texto podemos ver que é o temor ao Senhor que é a porta aberta para uma igreja viver milagres. A igreja para de viver milagres porque parou de temer o Senhor, então faz as coisas tudo de qualquer jeito, não liga mais com nada. Desculpa, irmãos, eu falo ou eu não falo, hein? Está diferente dos outros cultos. Os outros cultos foi diferente.
Irmãos, eu vejo alguns irmãos aqui da igreja, vai lá e faz o store, agora a mania do TikTok, né? Tenho nada contra. Aí vai lá e coloca uma música do mundão e ainda... E depois quer ministrar alguma coisa. Se você não mantém uma vida de santidade, você não tem temor. Se você não tem temor, milagres não acontecem. Porque os milagres, dentro desse texto nós estamos vendo que o que precede os milagres, o que precede os sinais, o que precede as maravilhas, é o temor. Eu já falei aqui nos outros cultos e vou falar nesse também. Principalmente para os ministros da casa, independente do departamento, se você é do louvor, se você é diácono, se você é dos jovens, do ministério infantil, do ministério de intercessão, não sei, da assistência social, evangelismo, se você é um ministro, independente do lugar que você estiver, quando você estiver ministrando, você está com o sangue da igreja na sua mão. Todo ministro, quando está exercendo o seu ministério, ele está com o sangue daqueles que estão sendo ministrados na sua mão. Ezequiel, quando você lê lá no capítulo 7 sobre os atalaias, você vai entender o que eu estou falando. Então nós temos que ter temor, porque eu vou prestar conta de tudo isso que eu estou falando, de tudo isso que nós estamos ministrando. O sangue de todos está na mão, por isso que tem que haver temor, porque Deus confiou a igreja dele, à mão dos ministros dele. Não porque nós somos donos da igreja, Ele é o dono, mas Ele confiou a igreja aos seus ministros, aos seus sacerdotes, aos seus pastores. Então nós temos que ter temor. Publiquei algo no Facebook. Eu escrevi assim: antes de profetizar dizendo, Deus me disse, eu tive um sonho, Deus me revelou, ou eu tive uma visão, ou eu estou sentindo, não sei quais os adjetivos que você vai usar, vá primeiro conhecer as Sagradas Escrituras. Pois, se o teu eis que te digo, ou assim diz o Senhor, quebrar algum fundamento ou princípio do reino, não foi o Senhor que te revelou, talvez você só foi dormir de barriga cheia. Todo profeta anda alinhado com a voz do céu, tem conhecimento do que fez e zelo pelo que Deus há de fazer. O profeta é simplesmente uma bússola, que se não tiver um mapa, palavra de Deus, não serve para nada, só está apontando para algum lugar, que mesmo não sabe onde vai dar. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque antes de você falar, Deus me deu, eu estou sentindo isso e aquilo, antes de você usar o nome de Deus, vai para o joelho. Porque talvez Deus mostrou alguma coisa para você, não é para você falar para alguém, é porque Deus está querendo falar com você. Talvez Deus está querendo falar comigo. Só depois que você tiver o entendimento, aí você libera aquilo que Deus falou com você. Temor. Irmãos, e se você estiver caminhando no temor, se eu e você estivermos caminhando de acordo com a palavra de Deus, quando você liberar isso, milagres vão acontecer, porque o temor precede as maravilhas. Versículo 46. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Perseverando, unânimes,
todos os dias no templo. Irmãos, naturalmente falando, nós fazemos 3 refeições fortes para nos sustentar durante o dia: o café da manhã, o almoço e o jantar. E durante o dia a gente ainda fica beliscando para alimentar a nossa carne. Aí nós queremos ser alimentados espirituais, comendo uma refeição, talvez uma vez por semana, alguns de 15 em 15 dias, e alguns só de ceia. Desculpa. A igreja perseverava todos os dias nos templos. E detalhe, já era o tempo da graça aqui, viu? Eles tinham prazer em estar na casa de Deus e na presença de Deus. Irmãos, é absurdo. Nós temos aí também alguns ministros da igreja que só vêm no culto no dia da sua escala. Não, hoje eu toco, então tem que ir na igreja. Não, hoje eu sou diácono, então tem que ir na igreja. Não, hoje eu estou no departamento. Não, então eu tenho que ir na igreja. A Bíblia fala que eles estavam todos os dias no templo. Talvez você não pode vir em todos os cultos, mas irmão, talvez por conta do seu trabalho, talvez por conta de alguma coisa. Mas se você não tem prazer em viver em comunhão, se você não tem prazer em vir na casa de Deus, irmãos, desculpa, mas se você tem dificuldade de estar aqui, é muito difícil você orar em casa. E a Bíblia fala que eles perseveravam nos templos, unânimes, estavam todos no templo, partindo o pão de casa em casa. Aqui está falando de comunhão, está falando de amizade. Hoje, irmãos, as pessoas não querem ter mais amizades. Irmãos, está todo mundo aqui de máscara, amém, a gente entende a situação, sentado longe um do outro. Mas a Bíblia fala que quem é espiritual discerne tudo no espírito. O diabo, irmãos, está tentando calar a nossa boca e colocou máscara em nós. O diabo está tentando arrancar a nossa força, fez a gente ficar longe um do outro. Mas eu quero te dizer algo, irmãos, a gente pode estar longes no corpo, mas se nós estivermos unidos no mesmo propósito, ninguém para a igreja. Podem tampar a sua boca, mas a Bíblia fala que Deus, Ele recebe a adoração que vem do coração. Então não pare, entenda que o inimigo pode tampar a nossa boca, mas não pode tocar num coração adorador. Sabe, tem muita gente que talvez vai ver esse vídeo para as redes sociais. Lá o pastor falando. Para quem não entende de coisas do espírito, irmão, sempre vai estar arrumando desculpa. Tudo que o diabo quer, a Bíblia fala que é na comunhão que Deus dá a bênção. O que ele faz? Isola todo mundo. Para isso ele precisa de um álibi. Manda uma doença. A palavra de Deus fala que na nossa boca, na língua, está a autoridade da vida e da morte. O que ele faz? Tampa a boca de todo mundo. Será que tem alguém entendendo isso aqui? Você é muito. Não, eu não sou muito não. Quem é espiritual discerne as coisas no espírito. Então nós, irmãos, temos que entender isso. Talvez nós tivemos alguns irmãos aqui da igreja que pegou Covid. O Daniel está aqui, saiu da quarentena tem pouco tempo. O irmão Igor, a irmã Neuza. Irmãos, a irmã Neuzinha testou positivo, passou por câncer, cirurgia, um monte de coisa, e não teve sintoma nenhum, e testou positivo. Deus está cuidando. Grupo de risco de idade, quantos anos a irmã Neuzinha tem? Quase 70, por aí, 60 e pouco, 70, não sei. Eu não sei quantos anos a irmã Neuzinha tem. 60. Vai ficar brava comigo? Eita nós.
Eu não sei quantos anos a irmã Neuza tem. 60? 60 e pouco. Perdão, irmã Neuza. Deus te abençoe. Ela está assistindo, irmão. Deixa eu já me retratar aqui, né? E ela é uma bênção, viu? Ei! Unidade. Amor. Por isso a gente sabe entender aquilo que o salmista falou. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Irmão, você já parou para pensar nisso? Ele é bonito de falar, mas e na hora de viver? E uma necessidade, irmãos, a gente compreende. Mas aí você tem um compromisso, aí fala assim, não, e aí, vamos para a igreja? Não, eu vou te pagar uma viagem para não sei onde. Não, abandona a igreja. Ah, irmãos, vamos falar sério. Eles tinham prazer de viver em comunhão, de estar na presença de Deus, de viver a vontade de Deus, de caminhar junto. É só assim que a unção de Deus é derramada sobre a comunidade dos santos. E o versículo 47 para eu encerrar. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Louvando a Deus. Irmãos, um crente que não louva a Deus, louvar, a Bíblia fala elogiar. Um crente, um cristão, um filho de Deus, que vive emburrado, mal-humorado, reclamando, é uma afronta a Cristo. Porque a Bíblia fala que eles, no 46, que eles estavam juntos, com alegria, singeleza de coração, pessoas simples. Singeleza fala de pureza. Sabe, irmãos, tem gente que está sempre com uns 2 pés atrás. É uma pessoa que nunca se entrega, não consegue ter. Irmãos, o amor é você estar aberto a um relacionamento, até mesmo se ele te frustrar. Isso é viver o amor. O amor é estar aberto a decepções. É estranho você ouvir isso? O amor é você se entregar ao ponto de estar aberto a decepções, porque o outro não entendeu quem você é. Mas não é porque o outro não entendeu quem você é que você vai mudar aquilo que Deus te fez. Você só ama. Irmão, pensou se Deus fosse agir com a gente assim? Não vou amar mais o Danilo não, porque o Danilo pecou. Não vou amar mais o Alessandro não, porque o Alessandro pecou. Irmãos, tem alguém aqui que não decepciona Deus? Irmão, sabe qual que é as minhas orações nesses últimos dias? Senhor, eu só não quero te atrapalhar. Eu quero estar junto, eu quero estar perto, me ajuda. Eu não quero te atrapalhar. Por isso que nós temos que cair na graça do povo, porque nós somos o povo mais feliz dessa terra. E eu posso te dizer algo: essa terra não é para você, lindão. Essa terra não é para você, lindona. Por isso que o teu padrão tem que mudar. Porque nós estamos aqui, mas o nosso coração já saiu daqui faz tempo. Irmãos, eu não vejo a hora dessa portona grande pintada de azul aí abrir, que a gente chama de céu.
Não vejo a hora dela abrir. Ai, mas eu quero ter isso, eu não quero ter mais nada, eu só quero ir para lá. Ah, mas eu quero, os solteiros aí, não, eu quero casar primeiro. Não, eu quero casar com Ele, como igreja. Tem gente rindo aí, né? Você já casou, irmã Sandra? A Gi, disfarça, a Sandra está lá, a Gi está aqui. Que a gente possa entender esse princípio, ter prazer de estar na presença de Deus. Irmãos, já foi o tempo do ministério e do reinado de Saul, que governava sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia fala que nos últimos dias Deus restauraria a tenda de Davi. Ah, Jesus, o que é isso? A tenda de Davi é o lugar simples, mas aonde tem a presença de Deus. Saul governou sem a presença, Davi governa na simplicidade, mas com a presença. Já foi o tempo de fazer as coisas sem o Espírito Santo. Já foi o tempo de usar o carro de boi. Vamos fazer campanha disso, campanha daquilo, e a igreja cheia, porque que está querendo a campanha. 50 dias para alcançar aquilo, 50 dias para alcançar aquilo. Ninguém faz uma campanha, né? 60 dias de jejum para alcançar o céu. Ninguém faz. 50 dias de clamor para me arrepender dos meus pecados. Ninguém faz. Uma semana de consagração para eu matar o meu velho homem. Chegamos no tempo de vivermos a simplicidade, mas que atrai a presença. Unidade, comunhão dos santos, unidos, adorando ao Senhor da vida, entendendo que logo, logo, isso será para sempre. Tem um hino do Rodolfo Abrantes, que chama O Dia Que Será Para Sempre. É um hino muito bonito, a letra dele. Chegará um dia que nós estaremos para sempre diante do nosso Senhor. Tem alguém aqui que quer viver a vontade de Deus? Quero dizer, você já faz parte da comunidade dos santos. Vamos viver a vontade de Deus. Acabei. Aleluia, Jesus. Você pode se colocar de pé? Você pode começar a glorificar a Deus aí? Mostra que você não está aqui por nada. Mostra que você está aqui só por Ele. Talvez você está aqui, irmão. Talvez você está aqui, irmã, e você precisa se arrepender de alguma coisa. Fique à vontade. Talvez você está aqui e precisa se abrir. Se abra ao Senhor agora. Ele está aqui para poder cuidar de você. Ele está aqui para poder transformar a tua história. Ele está aqui para poder curar o seu coração. Tudo que você precisa é se entregar ao Senhor. Nós gostamos sim do fogo, gostamos do orar em línguas, mas existem momentos que a gente precisa ser lavados. Eu acho que hoje é esse dia. Senhor, batiza-nos com o seu amor. Senhor, batiza-nos com a sua pureza. Limpa-nos, Pai, de dentro para fora.
Que no nome de Jesus a gente possa hoje viver a comunidade dos santos, compreendendo a sua palavra, caminhando, Senhor, nos teus planos e nos teus propósitos, vivendo, papai, a tua vontade todos os dias. Que o nosso coração possa estar grato por tudo aquilo que o Senhor nos deu, mas que o nosso coração possa estar desesperado para te buscar todos os dias. Que o nosso coração possa estar ansiando a tua presença. Que a gente possa acordar apaixonado, viver o dia todo te amando, e dormir desesperado, acordar de madrugada te chamando. Que o nosso coração possa queimar por ti, Pai. Senhor, que a gente possa viver uma igreja poderosa que alcança pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é revelada no número de pessoas que ela alcança. Nos ensina, Senhor, a viver a tua vontade. Cura este homem e esta mulher que está decepcionada, que está decepcionado. Em nome de Jesus, seja conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Quem está feliz aí? Então vai, aplauda, glorifica, exalta. Não, faça isso com vontade, vai. Faça isso com fé. Se entrega. Quem quer ter muito de Deus aqui? Está disposto a se entregar quanto para Ele? Lembra que eu falei? A unção é por dedicação. De vez em quando eu me sinto covarde. Nos meus momentos de oração eu me entrego e eu peço perdão para Deus, porque muitas vezes nós não nos entregamos. Eu não me entrego por completo. E aí eu estou querendo que Deus faça algo por mim, sendo que eu não me dedico a nada. Um dia, o Espírito Santo falou comigo, depois de um período de oração, e hoje eu entendo que foi uma besteira, não sei se foi, que eu falei assim: Deus, eu quero ser reconhecido como Davi, que foi segundo o seu coração. Sabe qual foi a resposta que o Espírito Santo me deu? Me ame como Ele me amou e se entrega como Ele se entregou. Alguém aqui já fez uma oração falando: Deus, eu queria ser como Paulo, eu gostaria de ser... Alguém já fez alguma oração assim? Quem já fez? Quem já fez? Não mente não. Teve algumas pessoas que já fez. Mas eu queria te dizer algo. Aí o Espírito Santo veio e falou algo ao meu coração. Eu não quero que você seja igual a Ele. Eu quero que você seja você, porque eu tenho um plano para você. E muitas vezes, irmãos, eu choro porque eu acho: será que eu estou cumprindo esse plano? E eu quero morrer com essa indignação dentro de mim, porque isso vai sempre me impulsionar a melhorar. Pode se sentar um minutinho? Então, irmãos, quando você estiver na presença de Deus, se entrega. Não fica pensando em quem está do teu lado, não. Talvez você tenha dificuldade de se entregar porque um irmão está te olhando. Não é ele que está recebendo a tua adoração. Então pouco importa
o que o outro está pensando de mim. Como Jesus disse, aquele que muito é perdoado, muito ama. De vez em quando eu gosto de ver aqueles irmãos, aquelas irmãs extravagantes, que se joga, chora, vai embora parecendo um urso panda, porque a maquiagem borrou tudo. Só que ela se entrega, ele se entrega, porque ele entende que ele foi muito amado. Quem muito foi perdoado, muito ama, então se entrega. Amém? Glória a Deus. Se Deus falou contigo, você pode falar obrigado, Jesus. Tem alguém corajoso aí hoje? Tem mesmo? Eu vou falar sobre o que agora? Sobre o que? Falar sobre dízimos e ofertas. Abre sua Bíblia comigo em 1 Crônicas 29. Eu vou ler um texto um pouco maior que eu li nos outros cultos, que é 9 horas agora, 9h10 eu encerro, amém? Amém? A partir do versículo 2. Aqui, irmãos, foi Davi levantando uma oferta para a construção do templo. Davi levantou a oferta, mas quem construiu foi Salomão. E tem uma pergunta aqui que me intriga, e eu quero intrigar vocês também. Tem uma pergunta aqui que me confrontou demais, e eu quero confrontar vocês também. A partir do versículo 2 diz assim: Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de engastes, pedra de ornato, obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras mármóreas em abundância. Isso aqui ele já preparou, tá? Agora olha o que ele fala no versículo 3: E ainda, de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais e dou para a casa do meu Deus. Davi já tinha preparado ouro, já tinha preparado prata, já tinha preparado pedras preciosas. E aí ele falou o seguinte: agora eu estou preparando algo que é meu, particular. Agora olha aqui que ele ofertou de particular dele. Versículo 4: 3.000 talentos de ouro, ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir a parede da casa, e ouro para os objetos de ouro, prata para os objetos de prata, e toda obra de mão, artifícios. Quem, pois, está disposto a encher a mão para ofertar hoje voluntariamente ao Senhor? Irmãos, essa pergunta aqui me foi um soco no estômago meu. Olha aqui que Davi perguntou. No versículo 5, na parte B: Quem, pois, está disposto a encher a mão para oferecer voluntariamente ao Senhor? Ele falou assim: você vai fazer voluntário, mas enche a mão. Se você quiser, faça bem feito. Olha a resposta: Então
os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então olha só, o povo ofertou com alegria voluntariamente. Irmãos, é algo que a gente sempre fala: cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Davi, ele falou aqui, ó, tem alguém, a pergunta, tem alguém aí disposto a encher a mão voluntariamente e ofertar ao Senhor? Irmãos, é algo voluntário, não é algo cobrado. Se você quiser, amém. Se você não quiser, amém também. Mas a Bíblia fala que eles com alegria ofertaram ao Senhor. Que você possa ter esse entendimento e fazer com alegria, amém? Glória a Deus. E depois você lê o capítulo 29 todo, que aí encerra. Davi faz uma oração de agradecimento aqui, que é fantástica. Depois você lê a partir do versículo 10, ele começa a glorificar a Deus. Nós lemos até o 9, do 10 em diante, ele começa a glorificar a Deus pelas ofertas, amém? Então você que vai ofertar hoje, vou falar igual Davi, enche a mão aí, irmão, segure na sua mão. Tem alguém que pode dar glória a Deus aí? Faz com o seu coração voluntário, aberto. Irmãos, quando eu falo, usando esse termo, enche a mão, irmãos, eu não estou obrigando ninguém a nada, não é de uma forma abusiva. O que eu estou querendo dizer é, Deus está olhando para o seu coração. Talvez a sua mão cheia pode ser como a oferta da viúva, 2 moedas, só que com o coração correto. Então segure aí na sua mão a sua oferta, segure na sua mão o seu dízimo, com um coração voluntário, alegre por estar ofertando na casa do Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por cada irmão, por cada irmã que voluntariamente está contribuindo na sua casa, que tem um coração, Senhor, alegre, como diz a palavra, em cumprir a sua vontade. Abençoe esse coração voluntário, Senhor, que está sendo derramado diante do seu altar, por meio dos dízimos e por meio das ofertas. Que o Senhor possa abençoar a vida deste homem, que o Senhor possa abençoar a vida desta mulher, em todas as áreas financeiras da sua vida. Temos aqui no nosso meio, Deus, empresários, temos no nosso meio autônomos, profissionais liberais, comissionados, vendedores, funcionários públicos, funcionários de empresa privada. E eu te peço, Deus, abençoe a vida deles, prospera cada um, e que a tua unção, Senhor, possa vir sobre a vida deles, e que o coração deles possa ser um coração alegre e voluntário à sua casa. Por isso nós consagramos todos esses valores no seu altar, amém, amém. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, pode se levantar do seu lugar, só toma cuidado com a câmera aqui, aí um pouquinho de espaço aí, mas pode vir, em nome de Jesus, pode sair do seu lugar, venha glorificando ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Deus é bom.
A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, Ele é bendito. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tu és santo, Jesus. A Ti toda a glória. Quem está feliz aí? Se coloque de pé em nome de Jesus. Ah, irmãos, como é bom estar na presença de Deus. Tivemos 3 cultos edificantes hoje. Eu não sei você, mas irmãos, eu estou muito edificado e cheio. Irmãos, assim, não quero fazer nenhuma contenda não, mas o culto da manhã foi totalmente diferente. O culto da manhã, irmãos, eu não preguei para falar a verdade. O Espírito Santo começou a agir, que teve uma hora que eu falei, o que eu faço agora? E eu cheguei em casa, eu dobrei o meu joelho, enquanto o almoço ficava pronto, eu chorei até 1h da tarde, almocei, voltei e dormi. Eu não estou falando só do culto da manhã, o culto da tarde também foi uma bênção. Eu creio que esse culto trouxe um alinhamento para a gente essa noite. Mas eu gostaria de te dizer, meu irmão, tenha um tempo com Deus, que você vai descobrir coisas fantásticas. Amém? Quero dar os recados. Eu vou começar pelo recado dos homens. Cadê os homens aí? Sábado que vem, deixa o negócio dos homens aqui também, que eu já falo dos dois. Mas sábado que vem, cadê os jovens, homens jovens aí? Os jovens homens. Meu Deus do céu, tem algum aí? Só o Sidão lá no fundo? Tenho? Cadê os jovens aí? Mas os homens aí, os jovens. Aí, ó. E os homens também, os homens já, os marmanjos, barbado. Sábado que vem, nós vamos começar a reforma aqui na igreja. E nós precisamos tirar o telhado aqui da sala das crianças, dos banheiros, da cozinha aqui, porque nós vamos reaproveitar essa telha. Então nós vamos empilhar ali do lado, e eu quero contar com a ajuda dos irmãos. Então sábado que vem às 9h, irmãos, você que pode, pastor, eu trabalho até meio-dia, vem depois, porque nós vamos arrancar as telhas, nós vamos pegar as cadeiras, levar lá para a casa do pastor Douglas, que ele cedeu um espaço na casa dele, para nós guardarmos a cadeira. Tem umas coisas que a gente precisa jogar fora, que a gente já precisa dar um jeito, organizar, colocar ali, porque nós já estamos organizando toda a documentação, e rapaz, começou em janeiro, tá? A gente vai começar agora, mas graças a Deus a documentação está indo certo, nós estamos conseguindo junto à prefeitura. Então sábado que vem eu gostaria da ajuda dos irmãos, amém? Amém? Posso contar com os homens aí? Amém. Então você que puder, irmão, venha nos ajudar, em nome de Jesus. E no dia 29, às 20h, o culto dos homens, irmãos, e tem sido uma bênção. Neste culto, o pastor Paulo Papalarda foi o meu professor de teologia, vai estar aqui trazendo a palavra. Então homens, dia 29, às 20h, culto dos homens aqui na igreja, amém? Glória a Deus. Terça-feira, culto de oração. Irmãos, crente que não ora é igual bicicleta sem corrente, não serve para nada, te leva em lugar nenhum. Então venha orar, buscar a presença de Deus, e você vai ver que coisas maravilhosas começam a acontecer. Por causa da reforma, irmãos, por enquanto a Tarde com Cristo está sendo cancelada. Então até nós concluirmos, a partir de quarta agora, não haverá a Tarde com Cristo às quartas-feiras, amém? E quinta-feira nós temos o culto de ensino, a segunda mensagem da série Escândalo, o escândalo da ressurreição. E nós vamos, o que é a ressurreição? Venha que você vai saber o que é, amém? Semana passada nós falamos o escândalo da cruz, e essa semana nós vamos falar o escândalo da ressurreição. Então, quinta-feira, sábado às 20h, culto dos jovens e adolescentes. Domingo que vem, 3 cultos de louvores e adoração, amém?
Levante uma das suas mãos, quero abençoar a sua vida. Que você possa sair daqui hoje com a sua fé alicerçada em Deus. Que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa em você e depois através de você. Que você seja curado de todos os seus temores e pesares. Que você possa viver em paz na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida natural. Que o Senhor possa te levar e te conduzir em paz aonde quer que você entrar e de onde quer você sair. Que você possa ser a resposta nesta geração, e que a unção de Deus seja sobre a sua vida e te faça prosperar, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.